Vamos lá, então. Vamos lá. Então eu vou dar a introdução do livro de Marcos. E a introdução do livro de Marcos, ela é bem tranquila, porque eu falei para vocês já que o Marcos é é o evangelho mais curto. O Marcos é o evangelho mais simples, né? Então, assim, é importante a gente entender algumas coisas sobre o autor e algumas coisas sobre a colocação desse evangelho. O livro de Marcos, como eu falei para vocês, três palavras esquisitas que eu vou falar hoje para vocês hoje, tá? A primeira palavra esquisita que eu vou falar para vocês hoje é que o Marcos é um evangelho sinótico. Eu falei isso no começo de Mateus, mas essa palavra sinótico é uma palavra que a gente só usa essa palavra na teologia, né? A gente não usa essa palavra no culto, a gente não usa essa palavra no nosso dia a dia, é uma palavra teológica. A palavra sinótico significa mesmo ponto de vista, né? Então o que acontece? O Marcos, ele é um evangelho sinótico. Então, dos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, dos quatro evangelhos, três são sinóticos. Só um deles não é sinótico. Por que sinótico? No sentido de que Mateus, Marcos e Lucas, eles têm muitos textos muito parecidos, muito semelhantes, né? E nessa semelhança, eles dizem o seguinte: eles dizem que esses três tiveram a mesma perspectiva, o mesmo ponto de vista de olhar para a situação e redigir o seu texto. Então, os sinóticos, eles têm essa ideia de estar na mesma perspectiva. Mas o Marcos é o sinótico mais especial, por quê? Porque pelos estudos, o Marcos é o primeiro evangelho que foi escrito, né? E aí o Mateus e o Lucas, eles pegaram o Marcos como referência para escrever os seus livros, o Mateus e o Lucas. Então, por exemplo, Mateus e Lucas têm quase todas as palavras que Marcos usou tem dentro do livro de Mateus e Lucas, né? Então, Mateus e Lucas são os maiores evangelhos, né? Assim, de tamanho. Mas assim, então o Marcos está dentro deles. Então, mais uma vez, né? O Marcos ele foi escrito de uma maneira simples e ele foi a referência para escrever Mateus e Lucas. Existe uma outra referência que a gente não sabe onde está e nem o que é. Então, assim, eles chamam de fator Q, né? Então, esse Q é um outro lugar onde Mateus e Lucas pegaram referências para construir os seus evangelhos, né? Como eu falei, ele é o mais curto, ele é o primeiro evangelho escrito, e porque ele é o primeiro evangelho escrito, então ele se torna, então, o livro mais importante do mundo. Por quê? Porque o Marcos foi o primeiro livro a falar sobre o Evangelho, né? Então, assim, esse livro de Marcos, por isso que eu sempre falo, né? Você vai começar a leitura bíblica, você não sabe por onde começar, minha sugestão é começar por Marcos. Por que também por Marcos, né? Eu vou dar outras razões do porquê começar por Marcos. O Marcos, ele não era um apóstolo de Jesus, no sentido de que ele não andou com Jesus, ele não viu Jesus. Dos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, dois andaram com Jesus e dois não andaram com Jesus. Quais eram eles? Né? Então, Mateus e João andaram com Jesus. Então, eles eram apóstolos. Mas o Lucas era médico. Né? O Lucas ele andava com Paulo. E o Marcos também andava nessa época da igreja primitiva já na Antioquia, e ele era primo de Barnabé. Então, assim, o Marcos e o Lucas, eles não eram apóstolos, né? Eles não foram discípulos de Jesus no sentido literal da palavra, de ter andado com Jesus, de ter visto Jesus, de ter abraçado Jesus, né? Mas o Mateus e o Lucas, sim, eles eram discípulos, né? Então, mais uma informação aí para você guardar. Uma coisa interessante também é que Marcos, ele era filho na fé de Pedro. Então, se você abrir aí a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5,
1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, ele diz assim: aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho, né? Então, de uma certa maneira, vamos dizer assim que o Marcos pode não ter sido uma testemunha ocular de Jesus Cristo no tempo de Jesus, mas Marcos, ele era discípulo, ele era filho espiritual do Pedro. Então, assim, todas as histórias que a gente ouve de Pedro foram histórias que foram relatadas por Marcos, né? E Marcos relata todas as experiências de Pedro em palavras. Então vamos dizer assim, o Pedro escreveu as cartas, né? A primeira, a segunda, segunda carta de Pedro. Pedro escreveu as cartas, mas Pedro não escreveu o Evangelho. Quem escreveu o Evangelho foi Marcos. Então Marcos, ele compilou todas as informações e transformou no livro, né? E mais uma vez, né, eu estava falando no começo, por que dos quatro evangelhos, né? Por que você tem os quatro evangelhos? Por que você tem textos muito semelhantes, né? Eu vou ver se eu tiro aqui uma foto para vocês terem uma ideia de quantas vezes que cada história aparece nos evangelhos, né? É que ele é meio longo, eu vou ter que tirar umas 4, 5 fotos aqui, mas assim, a ideia é que os evangelhos, eles têm essa característica de que são quatro pessoas, são quatro autores diferentes, que enxergam pela sua perspectiva pessoal e que escrevem para públicos diferentes, né? Então, assim, para cada público, você tem um tipo de expressão. Então, por exemplo, Marcos, ele não é escrito para judeus. Então, assim, nós vamos ver muito pouca referência de Jesus brigando com os fariseus, com os saduceus. A gente vê pouca referência disso. Para Marcos, isso não era importante. Então, para Marcos, por exemplo, várias expressões que você tem, que é comum na cultura judaica, para os romanos não fazem sentido. Você entende? Você falar assim, talita cumi, né? Que é, na verdade, em aramaico, mas é uma expressão que os hebraicos usavam, né? De menina, levanta, né? Então, assim, o Marcos, ele explica, né? Ele fala efatá, né? Quando fala efatá, ele põe a explicação. Efatá significa abra-te, né? Ele fala talita cumi. Talita cumi significa menina levanta, ou quando ele usa expressões como legiões, centurião, são todas essas palavras, aí você entende o quê? Que o livro de Marcos, ele é a perspectiva de Marcos para com a vida de Jesus e o desenvolvimento dos discípulos, mas também Marcos, ele tem esse foco em falar com os romanos. E os romanos, eles eram, vamos deixar claro aqui, né? Nessa época a gente vê assim que o público-alvo do Marcos é a população geral de romanos, não os intelectuais de romanos, né? Por quê? Porque se você vai lá no livro de Romanos escrito por Paulo, você vê que Paulo, na verdade, ele está escrevendo para os eruditos, né? Para os intelectuais de Roma. Por isso que o livro de Romanos é tão difícil de ler. Mas o Marcos, ele está sendo escrito para a população geral de Roma. E a população geral de Roma, né, diferente da nossa, é uma população que não gostava de ler, né? Hoje em dia todo mundo gosta de ler, não é verdade? Não tem ninguém aqui que não passa o dia lendo. Na verdade, a nossa geração é muito preguiçosa para ler, né? Meus jovens, ai meu Deus do céu, nossos jovens não gostam de ler. A gente gosta de assistir, gosta de ver vídeo. Antes assim, gostava só de ver vídeo, né? Agora não, tem que ser vídeo e tem que ser curto, né? Aí os caras inventaram um tal de TikTok. O TikTok é um vídeo que tem assim, no máximo 15 segundos, 30 segundos no máximo, né? Daqui a pouco vão inventar um tique-tique, que é só 5 segundos de vídeo. Cada vez está diminuindo. Então, quanto mais você pegar para um camarada desse, dar um livro e falar, ó, quer ler um livro? Eu não, dá um resumo aí que tá bom, né? Ou vou procurar um vídeo que me resuma o livro. Então, assim,
Assim como nós hoje, na atualidade, a gente vê que as pessoas não estão muito interessadas na teoria, no ensino, não estão muito interessadas em sentar para estudar. Então o que acontece é isso, né? O que acontece é que aqui em Roma, Marcos está escrevendo para os romanos, para o público mais geral, e era um povo que não queria saber muito da teoria, eles queriam saber mais da história. Por isso que Marcos é um livro muito prático. Marcos é um livro muito de relatos de feitos de Jesus. Ele não tem muita explicação teológica, ele não fala muito sobre os discursos, ele não fala sobre os ensinos de Jesus, ele não fala muito sobre as teologias que estão por trás de cada ação de Jesus, não. O Marcos ele é meio papum, ele é prático. Jesus foi lá e curou. Jesus foi lá e tirou os demônios e mandou os demônios para os porcos. Então Jesus, ele tem, a gente vai ver em Marcos um lado mais ativo, mais assim, prático da vida cristã, né? Por isso que eu acho que Marcos é um livro mais fácil de ler, porque assim, como você vê as ações elas são mais fáceis de entender, né? O camarada começa a falar assim, não, porque eu sou a porta, e aquele que entra pela porta é o pastor, e aquele que não entra pela porta não é assalariado, e aquele que não é assalariado é ladrão, e as ovelhas ouvem a minha voz, porque a minha voz, ela é... Sabe, quando você começa a viajar muito, né? Como nos outros evangelhos, é filosofar e falar de teologia. Mas o Marcos não, o Marcos é mais prático, porque o objetivo dele era mostrar, olha só pessoal, isso aqui é muito importante. O objetivo de Marcos é mostrar Jesus como o servo de Deus. Isso é muito importante você entender, né? O objetivo de Marcos é mostrar Jesus como o servo de Deus, né? Então a gente vai ver isso daqui a pouco, mais para frente. Mas o autor, vamos falar um pouquinho do autor, né? O Marcos, né? A maioria dos teólogos chegam à conclusão de que o autor realmente é Marcos. Mas assim, ele é chamado também no livro de Atos de João Marcos. O João Marcos, ele tem uma história aí com Paulo, ele tem uma história aí no livro de Atos, né? Então, se você for abrir comigo em Atos capítulo 12, versículo 12, a gente vai ver o seguinte, pessoal. Marcos, aqui no texto ele diz assim, ó. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, que também chamado Marcos, ou seja, João Marcos, onde muita gente se havia se reunido e estava orando. Olha só esse versículo aqui vai explicar algumas coisas para a gente, tá? Primeiro, essa Maria aqui, essa Maria não é a mãe de Jesus, mas essa Maria é a mãe de João Marcos. E essa casa aqui era uma casa onde as pessoas se reuniam, onde todos os discípulos se reuniam e provavelmente eles dormiam. Então, assim, para você fazer uma reunião dessa dentro de uma casa, eu pergunto para vocês, é um apartamento de 40 metros quadrados? É um apartamento de 35 metros quadrados? Não, não é. É uma casa razoavelmente grande. Então, de uma certa maneira, essa família, a família do João Marcos e sua mãe, eles eram praticamente uma família abastada, porque a casa devia ser grande, toda a igreja se reunia lá, todos os que se convertiam se reuniam lá. E se você pensar que nós estamos lendo Atos capítulo 12, você lembra em Atos capítulo 2 quantos se converteram de uma vez só numa pregação de Pedro? 3.000 conversões. É claro que essa casa não vai reunir 3.000 pessoas, mas para reunir todos os discípulos, não era uma casa pequena. Então João Marcos não era uma pessoa pobre. João Marcos era uma pessoa de uma classe razoavelmente alta, de uma mãe extremamente generosa por abrir a sua casa para poder fazer as reuniões lá dentro. E Marcos, desde menor, ele já tinha esse contato
com o Evangelho, com a palavra de Deus e com Jesus o Messias, né? Então Marcos, a gente não vai ver talvez um momento onde Marcos se converte, mas a gente vê que o Marcos, gradativamente, ele foi conhecendo o Evangelho e foi entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Existem muitas pessoas que não lembram o dia que se converteram, mas que elas foram andando com Jesus, foram indo na igreja, foram buscando a Deus e de repente, nossa, eu sou um cristão. Eu tenho plena certeza que eu sou um cristão, né? E talvez não lembra do dia que se converteu, mas precisa lembrar do dia que foi batizado nas águas, né? Porque talvez o batismo nas águas seja uma marca de ou não. Eu não sei quando eu não sei o dia que eu me converti, mas eu sei o dia que eu fui batizado nas águas. Então isso é importante nesse sentido, né? Marcos, por exemplo, eu diria para vocês que Marcos era tipo filho de pastores, que ouve o evangelho desde que é bebê e que não lembra o dia que se converteu, né? Não estava no mau caminho e veio para o bom caminho de repente porque conheceu a Jesus, não. Sempre foi criado no caminho do Senhor. E não tem esse dia que, nossa, eu lembro, esse dia foi o dia que eu me converti. Não tem muito esse dia, porque sempre ouviu a palavra de Deus. Então, Marcos, ele era uma pessoa envolvida. Inclusive, pessoal, lembra quando Pedro estava preso numa prisão e as pessoas estavam orando para o Pedro ser solto? E aí teve um terremoto e o Pedro, ele sai da prisão e vai para onde? Para a casa de Maria, que é a mãe de João Marcos, né? E ali eles estavam reunidos. Então, é importante você ter essa noção, né? Agora, a gente tem uma coisa muito interessante que se você olhar, deixa eu ver se está aqui, em Atos capítulo 12 mesmo, Atos 12, versículo 25, ele vai dizer o seguinte: tendo terminado a sua missão, Barnabé e Saulo voltaram para Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Ou seja, João Marcos, ele era primo de Barnabé e ele era um cara que acompanhava as missões de Barnabé e Paulo. E diz um texto aqui na tradução de que o Marcos, ele era o ajudante dos missionários. Ele era aquela pessoa que foi para ajudar os missionários, a sustentar os missionários, a dar apoio para os missionários, né? E de uma certa forma ele estava sendo treinado para ser um missionário, né? Então, vamos pensar aqui que o Paulo e o Barnabé estavam discipulando Marcos para que o Marcos pudesse se tornar um missionário e um ministro na obra do Senhor. Mas a gente tem um problema aqui em Atos, porque o Marcos, ele abandonou a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Então, Paulo e Barnabé, eles tiveram um desentendimento, né? Na segunda, aliás, na primeira ele estava junto, na segunda viagem missionária de Paulo, eles tiveram um desentendimento aqui. Qual foi o desentendimento? Porque o Marcos abandonou a viagem missionária no meio da viagem, da primeira viagem de Paulo e Barnabé. Na segunda viagem missionária de Paulo e Barnabé, o Paulo não queria levar o Marcos. Então, de uma certa maneira, vamos pensar assim, se você tem uma pessoa que ela fura com você no compromisso, né? A pessoa, você tinha um compromisso com essa pessoa e essa pessoa furou o compromisso com você. Aí, na nossa cabeça de líder, na nossa cabeça de seres humanos, a gente simplesmente fala assim: não quero mais essa pessoa na minha equipe. Você entende o que eu estou falando? E eu vejo que isso aqui é muito dos. Sabe, as pessoas são muito assim. Os nipônicos são muito assim. A gente vê uma pessoa que pisou na bola com a gente uma vez, a gente não quer mais saber dessa pessoa. Você entende? Por quê? Porque o nosso lado perfeccionista, ele às vezes cria barreira nossa com outras pessoas. Porque pisou na bola já era. Então assim, você está queimado, você está na minha lista negra de pessoas que pisam na bola quando a gente precisa contar com você. Só que eu acho que isso é importante a gente conversar, pessoal, por quê? Porque isso aqui foi um erro de Paulo. Isso foi um erro de Paulo.
E aí eu penso que, na verdade, o Barnabé era uma pessoa mais pastoral do que o Paulo. Olha só, pessoal, não estou falando que o Paulo é ruim e que o Barnabé é bom. Eu só estou falando o seguinte: existem pastores e pastores, existem líderes e líderes. O Barnabé era um pastor mais do cuidado das pessoas. E o Paulo era um pastor mais focado na pregação do evangelho e na proclamação do evangelho para o planeta. Então, de uma certa maneira, o Barnabé, ele era mais uma pessoa focada nas pessoas. E o Paulo era uma pessoa mais focada no trabalho. Não estou falando que um está errado e que um está certo. Eu estou falando que os dois se complementam. Você entende que importante que é isso, pessoal? Né? Uma pessoa, um líder, ele é mais focado no cuidado das pessoas. Outro líder é mais focado em avançar com o evangelho, avançar com a igreja, avançar com o ministério. Agora, se você tem numa igreja só a pessoa que é pro trabalho, a gente tem muitos membros que se machucam, entendeu? Muitos membros se machucam, por quê? Ah, aquele pastor não orou por mim quando eu fiz aniversário. Ah, aquele pastor, a última vez que ele falou comigo foi há 5 anos atrás. Ah, o pastor, ele não perguntou para mim se eu tô bem. Ah, o pastor. Aí no outro lado você vê, né? Ai, que pastor bonzinho. Ai, ele tá sempre com a gente. Ai, esse pastor é muito bom, é muito bom. Mas aí você vê que o ministério não cresce e a igreja não avança. Você entende? Por quê? Porque só fica com as pessoas e não resolve. Isso na Metodista Livre tem vários, assim. Eu nem vou citar nomes para não dar problema. A gente tem vários, né? Você é focado nas pessoas ou você é focado no trabalho? Por isso que eu creio, pessoal, que o ministério na igreja, ele não deveria ser de um pastor, o ministério não pode ser centralizado em um pastor e não pode ser definido por um pastor que vai decidir todas as coisas da igreja. Nós precisamos trabalhar num colegiado. Nós, mesmo a liderança, ela precisa ser uma liderança relacional. Se eu tenho um ponto forte, o pastor Daniel tem outro ponto forte e a Isa tem outro ponto forte. E os pastores se complementam e a liderança se complementa. E talvez eu, o pastor Daniel e a Isa ainda não é suficiente. É melhor a gente colocar uma JUAD, uma junta administrativa que vai ajudar a gente para que a junta administrativa tome conta da parte administrativa e a gente tome conta da parte espiritual. Mas todo mundo decide junto. A gente, vocês acham que o prédio foi decidido assim? Só o administrativo decidiu? Não. O espiritual também entrou para decidir. Todo mundo decidiu junto. Então, assim, sempre que você quer que as coisas sejam feitas da sua própria maneira, você vai ter problema. Ah, não, pastor, tem que ser desse jeito, porque se não for desse jeito, tá errado. Por quê? Você está querendo centralizar as coisas na tua mão. Não, nós temos que trabalhar num colegiado. Nós temos que trabalhar com várias opiniões. Em algumas situações existe um líder naquela situação que vai decidir como que vai ser tomada as coisas, mas muitas vezes a decisão ela tem que ser por um colegiado. E aí o que acontece é que Paulo, voltando aqui para a nossa introdução, Paulo não queria mais Marcos, porque Marcos pisou na bola. Mas é muito interessante que o Barnabé falou assim, não, tá bom, Paulo, então você sai com Silas e eu saio com o Marcos. E existem algumas hipóteses de razões do porquê que Marcos não foi, ou porque Marcos desistiu na primeira viagem, né? Então, assim, existem algumas razões, né? Algumas razões plausíveis. Mas eu não vou falar das razões, porque senão vai demorar demais, pessoal. São as 4, 5 opções aí de você decidir o final, sabe? Então, assim, não vou trazer. Eu acho que o importante talvez seja você entender, por exemplo, que Barnabé era um camarada muito voltado para o trabalho. Oh, Paulo era um cara muito voltado para o trabalho e Barnabé era um líder muito voltado para as pessoas. E é por isso que a Lili Yoshimoto faz um grupo de aconselhamento. Ele está treinando pessoas que fazem aconselhamento num ministério chamado Mais Barnabés. Por que significa Mais Barnabés? Porque a gente está precisando de mais líderes
que se importam com as pessoas e não com o trabalho, que cuidam das pessoas e não que buscam resultados, que ouvem as pessoas e não que só que querem falar. Parece eu, né? Eu só quero falar, né? Eu só tô falando aqui. Então, assim, a gente tem que ter todo tipo de liderança, pessoal. A gente precisa ter. Por isso que a igreja é um corpo, entendeu? Porque, assim, o olho não pode fazer aquilo que a orelha faz, e o que a mão faz não vai fazer o que o pé faz. Porque se você ficar colocando uma pessoa errada no lugar errado, pode dar dificuldade. Só que assim, eu penso, né, que muitas vezes nós, como membros da igreja, nós somos muito julgadores, nós queremos as coisas do nosso jeito. Então a gente quer que o pastor seja exatamente daquilo que eu acho que tem que ser. E nem todo pastor é igual. Cada pastor tem um dom diferente, um talento diferente. Você vê Paulo e Barnabé, são duas pessoas diferentes, né? Mas olha só que interessante, pessoal. Quando você olha para a história, depois que a gente entrar em Atos, a gente vai ver isso. Paulo, nas suas prisões, depois das viagens missionárias, Paulo, nas suas prisões, sabe quem estava na prisão com Paulo? Marcos. João Marcos, ele estava na primeira prisão de Paulo durante 3 anos, do ano 61 até o ano 63, que Paulo ficou preso. Paulo, ele tinha do seu lado um camarada chamado João Marcos. Ou seja, a gente não tem o relato dessa mudança de comportamento de Paulo para com Marcos, mas a gente sabe que Paulo era um camarada cheio do Espírito Santo e da graça de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo e da graça de Deus não pode ficar brigada com uma outra pessoa. A outra pessoa pode até não querer, mas essa pessoa cheia do Espírito Santo não fica brigada com a outra pessoa. E Paulo chamou Marcos para andar junto. E depois a gente vê no outro texto, em Colossenses capítulo 10, Colossenses 4, versículo 10. Lá eu vou abrir aqui. Colossenses capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam as instruções a respeito de Marcos. Se ele for visitá-los, recebam-no. Então, assim, olha só, Paulo está dando uma boa recomendação da vida do Marcos. Ou seja, houve uma transformação. Eu não sei, a gente não sabe relatar qual foi o principal motivo da quebra de relacionamento, mas a gente sabe que o Marcos pisou na bola na primeira viagem, Paulo não queria levar ele na segunda viagem. Em algum ponto dessa segunda viagem missionária, Paulo percebe o seu erro e volta atrás, pede perdão para João Marcos perdoa o Paulo e eles começam a andar juntos de novo, e existe uma recomendação de Paulo para com Marcos. Você entende, pessoal, que olhando para tudo isso, a gente precisa reavaliar nas nossas vidas os nossos relacionamentos quebrados, a nossa dificuldade em julgar as pessoas, em reconhecer que muitas vezes nós erramos quando nós olhamos para uma atitude de alguém e já condenamos ela para não fazer mais na nossa lista de queridinhos para servir a igreja ou o ministério. Nós precisamos ser pessoas perdoadoras. Ao mesmo tempo que nós temos que ser como Paulo, focados no trabalho, que servem, que têm metas, que têm objetivos, que querem alcançar seus objetivos, nós também temos que ser como Barnabé. E a gente olha que Marcos, apesar dele ser o cara que escreveu o Evangelho, Marcos ele era um cara muito simples. Marcos ele era um cara que errou. Marcos era um camarada que cresceu no Evangelho, cresceu na igreja e hoje está escrevendo o Evangelho do Senhor Jesus. Então, um dos objetivos, presta atenção no que eu vou falar agora, o objetivo do livro de Marcos, agora vem a segunda palavra complicada de hoje, pessoal. A segunda palavra é que o Evangelho de Marcos é um evangelho querigmático. Querigmático, com K, tá?
Querigmático significa, querigma significa proclamar, querigma significa pregar. Então, assim, de uma certa forma, o livro de Marcos é um livro voltado para uma pregação do evangelho, para uma, ele foca na que Jesus era o pregador do evangelho. Quando você olha na introdução do livro de Marcos, você vê que Jesus, nesse ponto, ele tá declarando, né? Ele está falando que ele veio para trazer o reino aqui na terra. Arrependam-se, pois o reino de Deus está aqui, né? Então, de certa maneira, você vai ver, a gente vai olhar para Marcos inteiro, e o livro de Marcos é um livro querigmático, ou seja, é um livro que proclama o evangelho, é um livro que prega o evangelho. A pregação, Marcos é um livro extremamente, é uma mensagem, uma pregação que foca na conversão das pessoas, foca na divulgação do evangelho e da mensagem do Senhor Jesus Cristo, né? Um dos comentaristas que eu gosto muito, chama Hernandes Dias Lopes, ele fala que a mensagem, o esboço dele, do Evangelho de Marcos, ele divide em 4 partes. Primeiro ele fala sobre a vinda do servo, depois ele fala do conflito do servo, e depois ele fala do servo renunciando o seu direito no reino de Deus, e em quarto ele fala do servo que prepara o estabelecimento do seu reino aqui na terra, né? Diferente do MacArthur, que é um outro comentário que faz um outro tipo de esboço. O outro tipo de esboço é dividido em 5 partes. Primeiro, o prólogo, que é aquela introdução. Segundo, o início do ministério, é tudo voltado para o ministério, porque ministério significa ações, né? Então, Jesus teve ações. Então, é o início do ministério na Galiléia e nas regiões gentias. Terceiro, é a expansão dos ministérios, onde tinha o povo gentil, a conclusão dos ministérios, quando Jesus está a caminho de Jerusalém, e a consumação do ministério, que seria a sua morte na cruz e a ressurreição, né? Então, assim, o capítulo... ontem era para a gente ter lido o capítulo 1 ao capítulo 4, que vai incluir o prólogo, que seria a mensagem do João Batista, o batismo de Jesus e a tentação de Jesus. Essa é a primeira parte, que vai do versículo 1 até o versículo 13. Aí depois a gente tem o início do ministério de Jesus. E aqui é dividido em várias partes, né? Então, assim, na verdade eu acho que são 14 partes, 13 partes, né? Que é dividido, né? Então tem o anúncio da mensagem, o chamado dos discípulos, a ministração em Cafarnaum. Então cada um tem esse texto, né? Esse título dentro do capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 6. Né? E aí aliás, ele vai do capítulo 2 até... Ele vai até... Calma aí. Ele vai do capítulo 2... Essa segunda parte vai do capítulo 2 até o capítulo 7, versículo 23, né? Então é muito longo, né? É bem grande esse bloco, mas é o bloco que fala sobre o início do ministério de Jesus. Vamos lá pro ponto da devocional de hoje, para a gente estar caminhando aí para uma finalização, né? Então, como eu falei para vocês, esse início do ministério de Jesus é dividido em várias partes, né? O final do o capítulo 4:35 até o capítulo 5:43, ele tem um bloco onde o comentarista chama de a demonstração do poder de Jesus. Então, dentro desse bloco, a gente vê várias ações de Jesus, onde mostra a poderosa mão de Deus agindo sobre as pessoas. Começando com o 4:35, que Jesus acalma a tempestade, né? Então, ele fala que aquele texto, né, que eu mostrei, eu acho que eu mostrei a foto para vocês, de um pintor que se pintou dentro do barco. Lembra que eu falei?
chama Jesus na tempestade, Cristo na tempestade. Tem um barco sendo assolado pela tempestade e você tem os discípulos lá dentro e Jesus estava dormindo, né? E aí você vai contar quantas pessoas tinham lá dentro e tem 13 discípulos, né? Ou seja, o próprio pintor se pintou dentro do barco para falar, eu também estou dentro desse barco no meio da tempestade, né? E eu acho que cada um de nós aqui também está dentro desse barco no meio da tempestade, onde nós temos a plena certeza que Jesus está conosco dentro do nosso barco, dentro da nossa vida, né? Então é importante a gente ter essa noção. E aí, esse versículo, esse texto de Jesus que acalma a tempestade, vai até o final do capítulo 4, no versículo 41. Aí no capítulo 5 começa a cura de um endemoniado. Então, lembrando que Jesus, ele depois da multiplicação dos pães, depois do ensino dele na praia, ele fala para os discípulos, vamos atravessar para o outro lado, e aí é por isso que eles pegam a tempestade, e chegando do outro lado, ele vai para a região de Genezaré, ou a região dos Gerazenos, né? E nessa região dos Gerazenos, ele encontra uma pessoa que tem um espírito imundo, né? Que está possessa do diabo, né? Possessa do diabo, possessa do inimigo, né? E aí você tem aqui uma situação bastante peculiar. Vamos dar uma lida aqui, ele diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros a seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, e ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros com os pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Dia e noite ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros das colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus tinha dito: Saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Implorava Jesus com insistência que não o mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava passando na colina próxima. E os demônios imploraram Jesus: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. E eles lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, cerca de 2.000 porcos, atirou-se no precipício abaixo, em direção ao mar, e ele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contavam entre os fatos da cidade e dos campos, e foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicou-lhe que deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quando Jesus tinha feito por ele. O que é importante aqui, né, pessoal? Algumas coisas são importantes. Primeiro, a gente precisa falar de batalha espiritual. Não vai ser hoje, porque a batalha espiritual é um assunto bastante demorado para a gente falar, né? Mas assim, o que eu digo para vocês é o seguinte: não deixem de acreditar que existem o diabo, Satanás e seus demônios, né? Isso existe, tá? Isso existe. Mas assim, eu já falei para vocês, dos nossos inimigos, que são 3, a gente tem os demônios e Satanás, a gente tem o outro inimigo que é o mundo, e a gente tem o outro inimigo que somos nós mesmos. E nessa ordem é a ordem de inimigos da força dos inimigos. Quem é o inimigo mais fraco? É o diabo. O diabo é o inimigo mais fraco, pessoal. Porque se você tiver Deus no seu coração, quem maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo.
né? Então, assim, o nosso inimigo mais fraco é o diabo. Esses demônios aqui são a coisa mais fraca. Quem dá força para eles somos nós. Quando você assiste filme de terror, quando você fica falando de exorcismo e fica com medo dessas coisas, é que você alimenta a força dos seus inimigos, dos demônios. Se você acreditasse mais que Deus é muito mais poderoso do que eles, você ia deixar eles no lugar deles. Segundo, é o mundo. O mundo, na verdade, é pressão social, né? E a pressão social, na verdade, é um inimigo muito forte nas nossas vidas. Eu já vi muita gente se desviar do caminho de Jesus, por quê? Por causa da pressão social. Ah, meus pais não gostam. Ah, meu marido não quer participar comigo. Ah, os meus filhos não querem que eu vá na igreja. A pressão social, ela é muitas vezes um inimigo mais forte. Mas o pior dos inimigos de todos é você mesmo. Que é o quê? A nossa carne. A nossa carne nos engana, né, pessoal? Nossa carne, nós mesmos nos enganamos, né? Nós mesmos nos acusamos. Nós mesmos ficamos lembrando dos nossos pecados e ficamos dizendo assim: ah, não sou digno. Ah, eu não mereço. Ah, eu não posso fazer isso. Ah, eu não sou capaz. Ah, eu não tenho força para isso. Ah, eu não vou conseguir. Ah, entendeu? Então, assim, a nossa carne é o nosso pior inimigo. Então, eu quero dizer que existem inimigos e esse camarada aqui, ele estava possesso do inimigo, né? Então, ele perde o controle dele mesmo. Então, assim, nossa, pastor, como que eu sei que o demônio entrou dentro de mim e quando é só uma opressão? Então, assim, existe a possessão e existe a opressão. A possessão é quando o inimigo entra mesmo e ele toma conta e você perde seu controle. Mas existe a opressão. A opressão é o seguinte: a opressão é quando o inimigo ele te pressiona. Ele tá agindo, ele tá tentando mexer com você. E aí às vezes você fica assim, parece que você não consegue se mexer, ou parece que você tem um pesadelo muito grande, ou que você se sente muito pressionado. Então, assim, ansioso, a ansiedade pode ser uma opressão inimiga, né? E essa opressão, ela não é uma possessão, né? Eu quero deixar bem claro aqui que uma pessoa convertida, uma pessoa que tem o Espírito Santo, que entregou a sua vida para Jesus, não pode ficar possessa. A não ser que essa pessoa desviou do caminho do Senhor, está longe, está vivendo em completo pecado, essa pessoa pode sim abrir portas para que o inimigo entre. Né? Mas uma pessoa que tem Deus no coração, que tem o Espírito Santo de Deus dentro dela, não tem. Mas ela pode ser oprimida. Quando ela estiver fraca espiritualmente, ela pode estar oprimida. Né? E essa opressão é o quê? É uma pressão externa do diabo sobre a sua vida. Então a opressão, você está plenamente consciente do que tudo que está acontecendo. A possessão, você não sabe. É como se fosse um surto de loucura, que a pessoa não lembra de nada do que ela fez. Né? Por isso que eu falo, às vezes, quando uma pessoa fica bêbada, ela está praticamente endemoniada, porque ela não lembra das coisas que ela fez. Entendeu? Ela não lembra das coisas, das besteiras que ela fez. Então aí eu penso que pode acontecer de uma pessoa ser possessa nesse sentido, né? Mas o que é importante aqui, né? Primeiro, Jesus ele tem toda a autoridade sobre a situação. E nenhuma vez você vê aqui, o inimigo pode até sugerir, mas o inimigo não pode dar ordens para Deus. Tudo o que aconteceu aqui foi por ordem ou permissão do Senhor Jesus sobre a vida, sobre esses demônios que estavam possuindo esse homem. E outra, pessoal, crente, o diabo é crente? O diabo é crente. Por quê? Porque o diabo reconhece que Jesus é filho do Deus Altíssimo. Olha só, o diabo fala: eu sei que você é o filho do Deus Altíssimo. Ele crê no filho do Deus Altíssimo? Crê. Então, assim, poxa, pastor, então qual a diferença nossa e dos demônios? Porque os demônios também, eles creem no Senhor Jesus. Sim, eles creem, mas eles não obedecem. Nós cremos e obedecemos. Então eu digo para você, basta crer em Deus? Não. Basta reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, o Filho do Deus Altíssimo? Não. Você não é somente um crente. Você tem que ser um cristão.
Porque um crente, uma pessoa que acredita que Deus existe, não é suficiente. Você precisa ser um cristão. Você precisa ser alguém que ouve a voz de Deus, que responde e obedece às ordens desse Deus e obedece à palavra de Deus e vive na obediência da palavra de Deus. Então, ser crente, mais uma vez, né, pessoal? Agora também não vai ficar chateado se alguém perguntar, você é crente? Eu sou crente no Senhor Jesus. Mas eu sou muito mais do que uma pessoa que simplesmente crê. Eu vivo Jesus na minha vida. Então, sempre que você pensar, puxa, será que eu sou um crente de verdade ou será que eu sou um crente de mentirinha? Eu quero que você lembre de Gálatas 2:20. Porque Gálatas 2:20 diz o quê? Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que hoje vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que morreu e se entregou por mim. Então, o que acontece? Gálatas 2:20 define o que é ser um cristão. O diabo, ele acredita que Jesus é o Filho de Deus. O diabo, ele obedece à autoridade de Deus, mas ele não vive como Jesus aqui na Terra. Essa é a nossa diferença, né? Nós somos pessoas que obedecem e que vivem o Evangelho de Jesus aqui na Terra. Amém? Então, assim, por que, pastor, mas por que mandou eles para os porcos, né? Então, os porcos, na verdade, eles eram animais imundos dentro da cultura judaica. Então, por conta disso, os demônios queriam entrar nos porcos. E essa região da Baixa Galileia, que é a Genezaré, eles eram um lugar misto, onde tinham muitos gentios e muitos judeus. E os judeus não criam porcos, porque se eles consideram que é um animal imundo, por que eles vão considerar, vão criar os porcos, né? Mas graças a Deus que lá na visão de Pedro, né, lá em Atos a gente vai ver que Deus dá um sonho para o Pedro e Deus coloca os animais imundos e fala para o Pedro comer, e Jesus fala o quê? Tudo que for santificado está purificado para o bem do seu corpo, né? Então, assim, o que é pecado não é aquilo que entra, que você come, mas é aquilo que sai da sua boca. Isso sim que contamina, né? Então, graças a Deus que a gente pode comer um baconzinho, né? Baconzinho é tão bom, né? Eu gosto tanto de comer um baconzinho. Uma bisteca de porco. Oh, Jesus, coisa boa, né? É só orar bastante antes, não tem problema nenhum, né? Mas então, assim, é importante a gente ter esse tipo de noção, tá, pessoal? Não vai criar uma lei judaica na sua vida de novo, de que de agora em diante não vão mais comer porco porque o porco é imundo e porque os demônios entraram nos porcos. Não, pessoal, tira isso da sua cabeça. Isso aqui não aconteceu mais depois disso. Você não tem um outro relato de que todo demônio que Jesus expulsa ele joga para dentro de um porco, não. Então, assim, não pensa no porco como um bicho imundo que eu não posso comer, não. Tudo que é santificado pelo Senhor Jesus tá santificado e você pode comer à vontade, né? E ficar sem. Claro, isso aí vai do gosto de cada um, né? Ah, pastor, mas eu não gosto de comer porco, né? Que nem o meu pastor da igreja coreana que não comia cordeiro, né? Ele não comia cordeiro porque ele falava assim, o cordeiro é ovelha. Ovelha, o pastor não pode comer a ovelha, né? A ovelha que usa o pastor. Aí eu falei, poxa, pastor. Então, tá bom, vai. Vou sentar sempre do seu lado na churrascaria. Quando chegar o cordeiro, eu como o cordeiro e você fica sem comer o cordeiro. Aí sobra mais pra mim, né? Então, cada um é cada um, pessoal. Cada um escolhe o que quer comer, o que não quer comer, tá? Então, é importante você entender isso, né? Que uma alma vale mais do que 2.000 porcos. Uma alma para Deus ela é mais importante do que 2.000 porcos. Então, para salvar aquele homem, para restaurar aquele homem, aqueles 2.000 porcos tiveram que morrer. Então, de uma certa maneira, você enxerga o quê? Que aquilo que era imundo se tornou parte da salvação e da restauração desse homem que estava possesso do inimigo. E eu diria até para vocês que isso pode ser Eu fiquei pensando comigo mesmo, tá certo? O pensamento da minha cabeça. Mas isso seria tipo de uma analogia, que aquilo que é imundo levou aquilo que é ruim para que aquele homem pudesse ser restaurado. Jesus se fez pecado por nós
pagou um preço de morte numa cruz por nós, para que nós pudéssemos ser restaurados em nossas vidas. E isso é uma coisa muito bonita, né, de entender que Jesus Cristo se fez imundo por nós. Ele não tinha pecado algum, mas ele absorveu todo o pecado da humanidade, para que nós pudéssemos ser restaurados à imagem e à semelhança de Deus aqui na terra. Jesus pagou esse preço por nós. Uma alma vale mais do que 2.000 porcos. E Jesus tinha essa plena certeza, por isso que ele deu a vida dele por nós, né? E aqui a gente vê, né, que o homem possesso, no final, ele estava restaurado, ele vivia com uma pessoa normal. E aí ele falou, Jesus, deixa eu entrar na tua equipe. Jesus, deixa eu andar aí na sua equipe. E Jesus fala, não. Poxa, mas Jesus, por que que você não quer um cara desse do seu lado? O cara que superabundou em pecado, superabundou em graça. Por que que você não quer do seu lado? Sabe por quê, pessoal? Porque Jesus queria que esse homem fosse um testemunho vivo da graça de Deus para aquela região onde ele morava. Se as pessoas viram ele uma pessoa podre, uma pessoa errada, uma pessoa possessa do diabo, uma pessoa que só fazia coisa ruim, e essa pessoa foi transformada, ela precisa ficar lá para dar o testemunho. Ela precisa ficar lá para mostrar para as pessoas o poder da graça de Deus, o poder da graça renovadora, regeneradora, transformadora de Deus na vida desse homem. E é por isso que Jesus falou, não, meu amigo, é melhor você não ir comigo, é melhor você ficar aqui e mostrar para as pessoas que essa transformação não foi uma transformação momentânea, mas foi uma transformação eterna. E que você nunca mais vai ter esses demônios dentro de você, porque de agora em diante você foi restaurado pela graça e pelo amor de Deus na sua vida. Isso é muito interessante, né, pessoal? Aí depois a gente vai ver do capítulo, esse trecho dado do versículo 1 ao 20, depois do 21 ao 34, a gente vê que Jesus, ele cura os enfermos. E aqui a gente vê duas histórias, né? Aqui a gente vê duas histórias. A primeira história é sobre a filha de Jairo, que a partir do versículo 22, 21 e 22, ele diz que Jesus, voltando do barco para outra margem, numa grande multidão, reuniu ao redor. Enquanto estava à beira do mar, chegou uns dirigentes da sinagoga. Olha, esses detalhes são muito importantes você entender, pessoal. O dirigente da sinagoga significa que ele era um judeu religioso e um líder entre os judeus. E esse líder entre os judeus, de uma certa maneira, estava com a sua filha a ponto de morrer. E o judeu aqui, ele estava desesperado pela sua filha. Quem aqui não fica desesperado em querer salvar o seu filho, não é verdade? A gente entra em desespero, né? O dia que eu vi a minha filha mais velha tendo convulsão, eu entrei em desespero, né? Em desespero. E aí você quer alguma coisa. Depois de ter tentado várias coisas, muito provavelmente esse mestre da sinagoga, né? Esse líder da sinagoga, ele foi até Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus e implorou: minha filhinha está morrendo. Por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. É interessante, né, pessoal? Porque aqui, a primeira cura, o homem está pedindo para Jesus impor as mãos. E aí você começa, do versículo 25, começa uma outra história, que ela está bem no meio da história da filha de Jairo, que é a mulher hemorrágica, né? E a mulher hemorrágica, olha só, pessoal, era uma mulher que há muitos anos, há 12 anos, havia sofrendo de hemorragia. E eu não sei se isso tem a ver, mas a criança tinha 12 anos e a mulher hemorrágica sofria há 12 anos. E esse número 12 tem a ver com os discípulos, com o discipulado, com o ensino da palavra e a propagação do evangelho. Os 12 anos da menina pode ter sido que isso era algo que era para ser proclamado para as pessoas. E os 12 anos de doença dessa mulher também pode ser algo que pode ser
uma ideia, um número de proclamação, de ser um testemunho. Essa mulher tinha 12 anos que vinha sofrendo. Só que essa mulher, ela não falou assim, ela não pensou assim, Jesus precisa encostar em mim para eu ser curada. Não. A cura dessa mulher foi à distância. Por quê? Porque essa mulher, ela diz assim no versículo 28, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Isso aqui é uma cura à distância, né, pessoal? Então, assim, eu pergunto para você, para Deus curar a sua vida, eu preciso estar no local para encostar em você, para ver a cura na sua vida? Não. A gente está vendo duas curas, uma que Jesus encostou e uma que Jesus não encostou, né? Então, assim, essa mulher, só de ela ter tocado nas vestes de Jesus, ela foi curada. E Jesus, depois que essa mulher foi curada, a mulher, o que, que ela faz? Versículo 32, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Então Jesus disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Filha, a sua fé te curou, vai e fique livre do seu sofrimento, né? Quantos de nós estamos aí buscando uma fé poderosa para nos livrar dos nossos sofrimentos? Não é verdade, pessoal? E aí eu digo que talvez a resposta para tudo isso é a fé. E a fé vem por onde? A fé vem pelo ouvir da palavra e da palavra de Deus. Então nós que estamos aqui estudando a palavra, nós estamos, cada vez que a gente estuda mais a palavra, nós ganhamos mais fé. E a fé dessa mulher é que curou ela. E Jesus várias vezes, quando as pessoas são curadas, elas falam assim, porque a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé. Fé em quem? Fé em Jesus. Não fé numa estátua, não fé numa energia, não fé no espírito dos ancestrais, não fé no poder dos cristais, não. Nós temos que ter fé no Senhor Jesus. Nós temos que reconhecer e ter fé no Senhor Jesus. Amém? E aí depois, no versículo 34, volta a história da filha do Jairo, né? E aí diz o texto aqui, no 35, que quando Jesus estava ainda falando, algumas pessoas que vieram da casa do Jairo falaram assim, ó, sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Pessoal, quantas vezes que nós ficamos com medo das coisas? E essa aqui é a frase que Jesus traz para nós. Jesus fala, não tenha medo, creia somente. Né? Muitas vezes nós somos tomados pelo medo. O medo controla as nossas vidas. Eu queria dizer para vocês que 1 João diz que o amor de Deus lança fora todo medo. E Jesus mesmo diz para você, olha, não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, simplesmente creia. E aí, então, não deixou, Jesus entrou lá dentro, não deixou que ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, gente chorando, lamentando a voz. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Deixa eu fazer uma paradinha aqui, pessoal. Essa menina, humanamente ela estava morta. Humanamente ela estava morta. Mas como que Jesus enxerga a morte? Essa aqui é a pergunta que eu trago para vocês. Como que Jesus enxerga a morte? E Jesus enxerga a morte como um sono espiritual. Por que a gente enxerga isso, pessoal? A gente entende na teologia que Jesus enxerga a morte terrena como um sono espiritual. Por quê?
todos nós que morremos nos dias de hoje, onde ainda não houve o final dos tempos, onde ainda não houve a segunda vinda do Senhor Jesus, onde ainda não houve o julgamento final, onde ainda não houve a plenitude do reino de Deus na eternidade, nós, então, quando morremos aqui na terra, é assim que a gente aprende na teologia. Quando nós morremos aqui na terra, morte terrena, nós entramos num sono espiritual. E que nós vamos acordar no dia da segunda vinda, do julgamento, e todos nós seremos julgados, né? Então, de uma certa maneira, você tem uma teoria que diz para nós que nós estamos, você morre aqui na Terra, você entra numa latência, numa dormência espiritual, e aí espiritualmente uma hora você vai acordar e vai ser julgado, ou também que, de uma certa maneira, você morreu sem Jesus. Certeza, você morreu, você não buscou a Deus, você não obedeceu a Deus, você não creu em Deus, você vai direto para o inferno, ou você entra num lugar que eu entendo lá em Hebreus 12, que chama uma nuvem de testemunhas, que é o céu já, que é a plenitude da graça de Deus, daqueles que morreram servindo a Deus e fazendo a sua vontade, né? Mas, para aqui, então assim, vamos voltar para o nosso texto. Humanamente, essa menina morreu, mas Jesus está falando espiritualmente, essa menina entrou num sono, tá? E aí, Jesus fala, não, ela dorme. Versículo 40. Mas todos começaram a rir de Jesus. E aqui eu faço mais uma parada. Pessoal, muitas vezes na nossa fé, na nossa vida cristã, nós teremos momentos onde as pessoas vão rir de nós. Tá? Isso é batata, pessoal. Isso é algo inevitável. Várias vezes, você não é que eu acredito em Jesus e eu tenho orado para você ser restaurado. A pessoa vai fazer assim: ah, mentira! Ah, essa sua fé é muito boba. Várias vezes você vai ter isso, pessoal. Várias vezes. Não se intimide pela risada opressiva. Eu vou dizer isso para vocês, pessoal. Olha só o que eu vou falar. A gente acabou de falar de opressão. Eu vou dizer para vocês que eu chamo isso de risada opressiva, onde o quê? Algumas pessoas vão olhar para você e vão dar risada da tua fé. Vão rir da tua fé. Ai, que besteira. Isso é uma besteira muito grande. E vão tirar sarro de você, e vão falar que você é crente, e que você é não sei o quê, e vão falar, pessoal. Mas aí tem um ditadozinho popular que diz assim, quem ri por último ri melhor. Já ouviu falar nesse ditado? Às vezes eu acho que esse ditado é real, pessoal. Porque as pessoas que estão rindo na sua fé, lá na frente, é certeza absoluta, pessoal, que o Filho de Deus virá em poder e glória. Ele vai vir, todas as pessoas vão reconhecer que Ele é o Senhor e Salvador. E aí nessa hora, aqueles que riram de nós vão chorar. E aqueles que choraram vão rir. Por isso que o Salmo diz, aquele que semeia com lágrimas, voltarão com júbilo, trazendo seus feixes. Você entende? Na nossa vida, a vida cristã não é fácil. Se alguém falou para você que a vida cristã é fácil, você falaram errado para você. A vida cristã é difícil. A vida cristã é remar contra a maré. A vida cristã é você viver de uma forma diferente da do mundo. E Deus, ele está tentando trazer para vocês essa ideia. Essa ideia de que talvez hoje as pessoas deem risada de você. Mas lá na frente, elas vão chorar amargamente. Porque elas vão reconhecer que o Deus que a gente está vivendo é o único e perfeito Deus verdadeiro que existe no mundo, né? Então, eu queria trazer isso para vocês pensarem e para encorajar vocês a viverem a vida cristã. Porque depois Jesus vai lá e ele fala para aquela menina, né? Ele toca na menina, ele ora pela menina e a menina levanta e sai andando porque era uma menina que tinha 12 anos, né? Então, assim, é importante a gente ver isso. Capítulo 6, então, começa o capítulo 6, e o capítulo 6 começa falando que Jesus volta à sua terra natal. E mais uma vez, eu já falei isso no livro de Mateus, quando
o Mateus ele traz aquela ideia de que o profeta não tem honra na sua casa, né? O versículo 4, Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Então, talvez por isso, pessoal, às vezes a gente está lutando tanto para evangelizar a nossa família e a nossa família não se converte. Sabe por quê, pessoal? Porque a sua família conhece o teu passado. Não é verdade? A nossa família muitas vezes conhece nosso passado. Não sabe, eles sabem que você não é tão santo assim. Mas eles não puderam ver a transformação que Jesus causou na sua vida ainda. Então pode acontecer, isso aqui prova uma coisa muito interessante para o pessoal. Quando você olha esse texto aqui em Marcos, é importante você entender. Na vida de Jesus, mais uma vez, eu falo para vocês, o Evangelho não é é uma biografia de Jesus. Por quê? Porque nós não temos quase nada de relato da vida, da infância, da juventude de Jesus. Durante 30 anos, você não tem quase nada de relato sobre a vida do Senhor Jesus. Ou seja, se você olha para cá, que Jesus voltou para sua cidade natal, e na sua cidade natal ninguém reconhecia ele como um Messias, é porque durante esses 30 anos, pessoal, Jesus teve uma vida normal. Ele ia para a escola, ele brincava com as crianças. Ele não passou a sua infância flutuando nas nuvens e andando sobre as águas e curando as pessoas e pregando na sua infância. Não, uma infância normal. Ele brincava, ele se divertia, ele ia no parquinho, ele brincava com o cachorro, ele ia para a escola, entendeu? Os 30 anos de Jesus foram uma vida normal. O ministério de Jesus começa quando ele vai lá para o João Batista batiza ele no Rio Jordão, Jesus entra no deserto, faz a tentação de 40 dias e aí ele começa o ministério em Caná da Galileia. Então o que acontece, pessoal? O ministério de Jesus começa com 30 anos. Então os evangelhos não têm como objetivo ser uma biografia da vida de Jesus. Isso é muito importante você entender. Ah, não, então a Bíblia não prova isso. Aí tem gente que começa a fazer, é, começa a inventar coisa, né? Que durante esses 30 anos de Jesus, ele foi treinado pelo Buda, né? Eu já vi muita besteira dessas aí, né? Que o Buda que ensinou Jesus a viver e fazer tudo que ele faz, que ele passou 30 anos no Egito, e lá no Egito ele foi treinado pelos líderes de lá. Não, pessoal, não. Simplesmente, pessoal, os 30 anos de Jesus foram 30 anos normais. E talvez por isso que era difícil do povo da terra natal de Jesus reconhecer ele como Senhor. E por isso também que Jesus não fazia muitos milagres nessa terra, né? Porque de uma outra forma, eu acho que essas pessoas iam reconhecer Jesus como Senhor. Eu digo isso por quê? Porque às vezes a gente fala assim, não, eu que tenho que converter a minha família. Mas não, pessoal, ora para que uma outra pessoa de um outro lugar venha conversar com alguém da sua família para que ele possa se converter e conhecer o Senhor Jesus. Você vai fazer o teu máximo. Faça o teu máximo. Glória a Deus se alguém da sua família se converter por conta da sua decisão, do seu esforço em trazer o evangelho para as pessoas, né? Eu nem sei se posso falar aqui, mas assim, por exemplo, a tia Nair, ela tem um irmão que estava hospitalizado e através de uma conversa que ela teve com o irmão dela, antes de falecer, entregou a vida dele para Jesus, né? Então, de certa maneira, assim, existe, não é tão comum a pessoa da sua própria casa, da sua família, trazer o evangelho e essa pessoa se converter. Não é tão comum, né? É um milagre, né? Para mim é um milagre ter a minha irmã assistindo todos os domingos a minha pregação, o culto de domingo da minha igreja. É um milagre ter os meus pais decidindo ser membros da igreja onde eu sou líder. Você entende? Meus pais sabem dos meus podres. Meus pais sabem das besteiras que eu fiz na minha adolescência, na minha infância, na minha juventude. Meus pais sabem.
Mas aí você vê que para mim é um milagre, né? É um milagre deles olharem e falar assim, não, eu quero ser dessa igreja, né? E eles ficarem felizes nessa igreja. Então, assim, graças a Deus, né? Mas vamos lá. Aí depois Jesus começa a enviar os seus discípulos a partir do versículo 7 ao 13, e ele envia os discípulos de dois em dois, tá? E é bom você perceber aqui que Jesus, ele entende que um precisa do outro. Isso significa que no reino de Deus não tem cavaleiro solitário, pessoal. Aqui não é cavaleiro solitário, isso aqui não é assim você contra todos. Aqui é trabalho em equipe, tá? Então, a gente precisa entender que a vida cristã, o evangelismo, a obra missionária, ela não é feita sozinha. Ela é feita com outros missionários, com outros evangelistas, com outras pessoas, né? Por isso que Jesus envia as pessoas de dois em dois, né? E ele dá instruções para como que fazer isso. Ele fala, não leva isso, não leva sandália, né? Não levem pão, não leva saco de viagem, né? Por quê? Porque de certa maneira Jesus não queria que as pessoas confiassem nas coisas materiais e garantisse simplesmente que eles conseguiriam fazer a obra. Não, Jesus queria que eles aprendessem a depender 100% da graça e do poder de Deus. E aí começa uma outra história aqui, que alguns intitulam como Jesus ganha um poderoso inimigo, que é a história do João Batista que foi decapitado, que nós falamos sobre isso no Evangelho de Mateus, né? Lá no Evangelho de Mateus nós vimos que teve aquele problema de incesto, que João Batista é uma pessoa muito corajosa em confrontar a liderança e falar para a liderança que está errado, e mesmo que ele perdesse a cabeça, ele não ia deixar de tentar corrigir a liderança, o governo que estava em ação naquela região. Então, porque o João Batista quis corrigir as pessoas, ele foi decapitado. Mas que, de certa maneira, a morte de João Batista era, sim, uma morte de alguém que viveu e que morreu servindo a palavra de Deus, servindo a Deus e sendo fiel àquilo que foi colocado nas mãos dele. Por quê? Porque o evangelho, porque o batismo de João Batista era o batismo de arrependimento, ou seja, ele fazia de tudo para que as pessoas pudessem entender os seus pecados e se arrepender dos seus pecados. E a última tarefa de João, de uma certa maneira, que era fazer com que Herodes, com que a sua família reconhecesse o pecado e se arrependesse, a última tarefa de João falhou. Por quê? Porque eles não se arrependeram do seu pecado e decapitaram João. Mas eu pergunto para vocês, o evangelho do João Batista foi um fracasso? Não. Não, sabe por quê? Porque a obra do arrependimento não somos nós que fazemos. A obra do arrependimento é o Espírito Santo que faz. A nossa obra é proclamar o evangelho. A nossa obra é pregar a palavra de Deus. Então, pessoal, eu estou aqui pregando hoje para 17 pessoas que estão participando aqui nesse Zoom hoje. Eu estou fazendo a minha parte, entendeu? Pessoal, se você vai ouvir a palavra de Deus, se você vai transformar a palavra de Deus em ações para transformar a sua vida, é com você, não é mais comigo. Então, se eu morrer agora, eu vou falar para Deus, olha Deus, eu fiz a minha parte. Eu estudo a palavra de Deus e estou passando a palavra de Deus para as pessoas. Se elas não querem seguir, a decisão é de cada um de vocês. É isso que a gente tem como dentro da nossa denominação, como a livre agência ou a livre escolha ou o livre-arbítrio. Cada um aqui vai tomar sua decisão por você mesmo. Então você decide o que vocês quiserem em relação àquilo que está sendo pregado e aquilo que está sendo estudado, tá? Vamos lá. Então, vou pulando um pouquinho essa parte por cima. Jesus volta a reunir com seus discípulos no versículo 30. E aí no versículo 30 nós temos a primeira multiplicação dos pães. E aqui no livro de Marcos é que a gente vê que Jesus,
ele não fala de dinheiro. Lembra que eu falei para vocês que Jesus nunca falou de dinheiro? Jesus falou para as pessoas no versículo 37, 37. Deem-lhes vocês algo para comer. E eles disseram, isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão para dar-lhes de comer? Olha só, pessoal. Jesus tinha acabado de comissionar os discípulos para eles saírem de dois em dois e falaram para eles não levarem nada. De certa maneira, Jesus estava falando o quê? Dependam do meu poder, dependam daquilo que eu vou te dar. E aqui, na multiplicação dos pães, a gente vê que Jesus também fala, vá lá pessoal, dá comida para eles. Jesus não falou de dinheiro, Jesus não falou quanto que você tem no banco para comprar comida para esse pessoal, não. Jesus falou, vai e alimenta. O que você tem? 5 pães e 2 peixes. Vamos prosseguir. Aí Jesus alimenta os 5.000, e o versículo 45 ao 52, a gente tem aquele texto onde Jesus anda sobre as águas, né? E é interessante que a gente vê você vê que aqui, nesse texto, se não me engano eu estava lendo um comentário, né? Que no texto de Marcos não tem aquela história de que Pedro afundou nas águas. Agora, você faz uma conexão do porquê que no livro de Marcos, o Marcos não relata a história de que Pedro afundou nas águas? Né? Então, assim, olha só, esse texto ele fala assim, passando por sobre as águas, viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, gritaram todos que tinham, mas Jesus imediatamente disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Então subiu no barco, para junto deles, o vento acalmou e eles ficaram atônitos. Não tinha entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido, depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram um barco. Aqui você não tem o relato de que Pedro andou sobre as águas. Por quê? Aí eu penso, né, pessoal? É uma opinião minha, tá, pessoal? Como o Marcos, ele era filho espiritual do Pedro, de uma certa maneira, eu acho que o Marcos não queria queimar o filme do Pedro, e aí não colocou essa história aqui no Evangelho de Marcos, tá? Então, opinião minha, tá, pessoal? Isso aí é só na minha cabeça. Mas vamos lá, e o capítulo 7 para terminar, então, o capítulo 7 ele começa a falar sobre a resposta para os fariseus. É um dos únicos textos onde você vê Jesus falando com os fariseus. E aí você tem essa briguinha, aquela briguinha que já tinha falado em Mateus também, de que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer, né? E aí é uma questão de legalismo e Jesus ele fala, ele lembra do que está dito em Isaías no versículo 6 e 7, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram e seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então, assim, vocês negligenciaram os mandamentos de Deus e se apegaram às tradições dos homens. Pessoal, eu pergunto para vocês, o que é mais importante? As suas tradições ou o Espírito Santo te guiando no seu coração? O que é mais importante? Né? A gente seguir as regras do que a gente acha que é certo na igreja ou viver de uma maneira que agrada ao Senhor Jesus, mesmo tendo que fazer algumas inovações. Porque eu vou dizer para vocês, pessoal, se você se baseasse nas suas tradições de que igreja é um lugar onde a gente vai lá, senta na cadeira, faz o prelúdio, faz o pós-lúdio, faz a doxologia no final, tem um momento de testemunho, tem um momento da pregação da palavra, e depois tem que chamar as pessoas. Se você seguir essa ordem e achar que isso é certo, a nossa igreja já tinha morrido no começo da pandemia. Não é verdade? Nossa igreja já tinha morrido. Mas por que a nossa igreja não morreu? Porque nós não perdemos a nossa essência e inovamos a nossa forma. É por isso que a gente pode estudar a palavra de Deus através do Zoom e é por isso que a gente transmite os nossos cultos através do YouTube. Por quê? Porque nós entendemos que a essência não pode mudar, mas a forma pode mudar.
E é isso que Jesus está brigando com os fariseus. Vocês se apoiam nas suas tradições e nós queremos nos apoiar nos mandamentos. Os mandamentos é a essência do Evangelho. Resume todo o mandamento, Jesus. Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o entendimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Isso pode ser feito presencialmente? Pode. Mas isso pode ser feito pela internet, por transmissão online? Também pode. Você entende? Então, assim, o formato não precisa ser o mesmo, mas a essência precisa ser a mesma. E aí a gente vai ver aqui que Jesus, ele vai estar trazendo, a gente tem aquela situação no versículo 24, onde aquela mulher cirofenícia, a cananeia, ela tem a sua filha está doente, né? Tá sofrendo e ela pede para Jesus ajudar. Diz que Jesus saiu daquele lugar, foi para os arredores de Tiro e Sidom, entrou numa casa, não queria que ninguém soubesse, contudo não conseguiu manter segredo. De fato, logo ouviu falar, certa mulher cuja filha estava com espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia de origem, rogava-lhe que Jesus expulsasse os demônios. Ele disse, deixe primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim, senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem da migalha das crianças. Então ele lhes disse, por causa dessa resposta você pode ir, o demônio saiu da sua filha, e ela foi para casa e encontrou a filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Mais uma vez, a gente pode ver que eu estando na minha casa e você estando na sua casa, o milagre pode acontecer. Você entende o que eu estou falando, pessoal? Não é porque nós não estamos no presencial é que Deus não vai agir nas nossas vidas. Eu vi nessa pandemia várias pessoas sendo curadas por orações à distância. E aqui a gente tem uma oração à distância. Jesus não foi até aquela menina, mas a mãe veio suplicando até Jesus. E mais uma vez, pessoal, a súplica das mães é poderosíssima. Pessoal, vocês que são mães, pessoal, por favor, vocês que são mães, vocês têm que orar pelos seus filhos. Todos os dias, nome por nome. A oração da mãe é poderosíssima, poderosíssima. Eles saíram de dentro de você. Eles saíram de dentro de você. Não tem como você esquecer deles. Ore nome por nome, ore por cada um deles, para que Deus abençoe a vida dos seus filhos. E para terminar, Jesus ele cura um surdo e mudo. E eu só queria deixar relatado aqui que Jesus faz uns negócios meio estranhos, né? Jesus ele toca nos ouvidos, depois ele diz que tocou na língua do homem com a saliva. E aí eu digo para vocês que não importa a forma, importa a essência, tá? Não vai querer fazer isso com todo mundo agora, de agora em diante, tá, pessoal? Jesus poderia ter curado esse surdo e mudo à distância? Poderia. Então você vê, num caso, Jesus curou à distância. No outro caso, Jesus estava com a pessoa e tocou na pessoa. Num caso, Jesus encostou na filha de Jairo. No outro caso, a outra pessoa só encostou no manto de Jesus e a coisa se resolveu. Então, pessoal, mais uma vez, a forma não é importante. O que é importante é a essência. Tenha isso em mente, coloque isso no seu coração. É importante você entender que nós não podemos perder a essência. Nós podemos inovar no formato, mas nós não podemos perder na essência. Agora, se nós começarmos a perder a essência, aí o negócio pega. Aí a gente tem que ficar bravo mesmo, tá? Então, é isso, pessoal. Já passei 3 minutos aqui. Vamos orar, vamos terminar. E mais uma vez, né, pessoal? Vocês não estão mandando dúvida para mim, tá, pessoal? Eu estou ficando meio preocupado. Não sei se vocês estão entendendo nada, tal, assim, né? Ou o professor que é muito bom, né? Mas vamos orar e se você tiver dúvida, por favor, me escreva no nosso grupo do Devocional, tá? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua presença, pelo Teu amor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus vivo que fala nos nossos corações. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo estudo da Tua palavra que nos enriquece, que nos molda, que nos abençoa. Deus. Obrigado, Pai,
pela vida de cada um aqui que tem estudado a tua palavra. Eu sei que não é fácil, são 1 hora e meia de estudo pesado, teológico muitas vezes, mas eu peço, Deus, que o Senhor esteja nos ajudando a viver conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Pai. Obrigado, porque o Senhor tem nos guiado dentro dessas devocionais, dentro dessa leitura bíblica anual, e nós já caminhamos tanto, Senhor, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Abençoa a nossa sexta-feira, nosso final de semana, que possamos estar sempre honrando e glorificando o teu nome. Oramos tudo isso agradecidos, entregando nossa vida nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bom, pessoal. Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima sexta-feira. Qualquer coisa, vocês me escrevem, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Tchau, tchau.